O mês de novembro chegou e com ele as campanhas retomam o alerta aos homens contra o câncer de próstata. Apesar do nome incomum, os sebos são fonte de renda e um meio de ter contato com a literatura de maneira acessível. E no centro da capital sergipana, os moradores da ocupação João Mulungu ainda passam por dificuldades depois da realocação. Um marco na história do sistema público de saúde do estado. A realização de transplantes de rins aconteceu pela primeira vez em uma unidade pública, após 10 anos sem a realização do procedimento. E mais, você verá uma sessão especial sobre o filme Adão Negro. O Novembro Azul é conhecido como o mês da campanha de conscientização sobre a saúde masculina e traz como destaque a prevenção do câncer de próstata. A campanha Novembro Azul teve início em 2011 com o objetivo de alertar a população masculina sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o tipo mais comum de câncer entre os homens no mundo e segundo mais frequente no Brasil. O médico urologista Amintas Arimatea explica como é feito o diagnóstico da doença e a importância da descoberta precoce. Assim como a mulher vai ao ginecologista desde o início da atividade sexual dela, seria bom que o homem fosse para ir desenvolvendo essa proximidade com o urologista, de se conhecer, de conhecer como é que como está o corpo dele, como é que está a parte urinária, como é que está a função sexual. E isso aí pode auxiliar. A partir daí você tem os exames que você pode fazer, que é o exame de toque, o toque retal, o PSA, a ultrassonografia. Então, quando há alteração nos exames de toque, de PSA e às vezes na ultrassonografia, ou em isoladamente, ou combinado, você pode lançar a mão de uma ressonância magnética e a partir daí orientar para você fazer uma biópsia no local que esteja suspeito, na próstata. E aí você consegue detectar precocemente. Com o aumento da informação acerca da importância dos cuidados com a saúde masculina, os homens têm procurado cada vez mais cedo o atendimento com o urologista. Hoje em dia, é muito comum você ter diagnóstico cada vez mais frequente em pessoas mais jovens. Não é necessariamente porque aumentou a incidência de câncer de próstata, porque você está começando a procurar mais cedo. Então, alguns tumores hoje em dia eles não necessitam de tratamento imediato. Os tumores de baixo grau eles podem ser acompanhados durante um tempo e você postergar um pouco o tratamento, evitando as complicações. O advogado Ronaldo Alves teve 2 tipos de câncer, de intestino e de fígado, e reforça a importância da campanha Novembro Azul para os cuidados com a saúde masculina e quais são seus cuidados para evitar novamente a doença. Eu faço anualmente, junto com esses exames que eu faço periodicamente, eu faço uma visita anual ao urologista para verificar a próstata, né? É importante se fazer essa verificação, principalmente para os idosos, né? No mínimo anualmente, porque aí você pode detectar vários tipos de doenças que você pode controlar antes da incidência, né? A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 anos sem estes fatores devem procurar um urologista. Apesar da popularidade dos dispositivos de leitura digital, como um Kindle, alguns leitores ainda preferem os livros físicos. Mas os altos preços nas livrarias levam os amantes da leitura a procurar alternativas, como os sebos. Com algumas teorias sobre a origem da palavra, a mais conhecida e aceita é de que sebo seja em consequência do manuseio dos livros que acabam deixando eles ensebados e sujos. Esse comércio chama a atenção pela venda de livros e itens usados e por um preço bem mais acessível. Apesar do nome ser peculiar e parecer ter significados negativos, os sebos são comércios importantes para a manutenção da literatura e de outros artigos usados, como CDs e DVDs. Além de preservar memórias e registros, eles são uma fonte de renda importante para quem ama esses produtos. A professora de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal de Sergipe, Niliane Aguiar, nos ajuda a entender a importância do sebo para a sociedade.
O sebo ele tem diversos benefícios, né? Ele possui tanto essa questão de apresentar obras que usualmente não são encontradas nas livrarias, então tem essa questão das obras raras, dos materiais bibliográficos que não são tão mais utilizados, e também essa questão do convívio de pesquisadores, de bibliófilos que se interessam por uma temática e já encontram no sebo um espaço de socialização, tanto do conhecimento como também das redes mesmo, né, de pessoas que se interessam por temáticas específicas. Na Universidade Federal de Sergipe, existe o Sebo do Silva, uma iniciativa do David Oliveira Silva, proprietário da banca. Adonai Borges, funcionário do sebo, explica como surgiu esse projeto. Surgiu como uma forma de incrementar a renda, entendeu? E aí ele percebeu também que o movimento aqui na frente da universidade necessitava desse tipo de material, como livros de filosofia, livros educacionais. Ele também tem parcerias com editoras como a Malê, que produzem livros escritos por autores negros. Adonai ainda comenta sobre como é a procura dos estudantes por esses livros e as formas que eles têm de vender. A maioria das pessoas compra bastante aqui, principalmente aqui no corredor, e também com acervo particular, porque a gente trabalha com as redes sociais, entram em contato com a gente, reservam livros. E geralmente os estudantes gostam de comprar romances e também livros de assuntos educacionais que eles não conseguem encontrar com preço bom para a renda deles. E aqui no sebo não é um livro de péssima qualidade, ele está em boa qualidade e ele consegue ter acesso com um preço mais baixo. Assim como o David, Nathan de Albuquerque tornou a paixão por livros que tem desde os 13 anos em uma fonte de renda. Em sua loja, o Sebo do Nathan, localizada no centro de Aracaju, ele recebe o público do mais variado gosto e idade. O público ele é bem variado, porque eu tenho aqui clientes de 12 anos de idade que vêm aqui e compram esses livros Harry Potter, Crônicas de Nárnia, e tem um público mais antigo que compra romances clássicos, Dostoiévski, Tolstói. É bem diversificado. Nathan ainda guarda em seu acervo desde livros novos e seminovos aos famosos discos de vinil, sobre os quais fala com grande afeto. Sim, aqui eu tenho a parte de música, que nós trabalhamos com CDs originais e os LPs, que são os discos de vinil, que hoje até está um pouco na moda, né? O pessoal começou a procurar o vinil, que o vinil parou de fabricar em 1996, e retornou em 2005. Tem uma fábrica no Rio de Janeiro que está fazendo vinis novos. E hoje tem vinis até bastante caro, de R$500 um vinil, por serem raros, né? Eu estou com vinil com preço único porque eu não estou com raridades assim. Está R$10 cada vinil, está um preço único. Mas geralmente quando eu tenho um vinil diferenciado, aí os preços alteram. A estudante de biblioteconomia da UFES, Hannah Feitosa, que é cliente do Sebo do Nathan, conta o que torna a experiência única. Eu gosto muito de olhar o que tem, porque tem uma variedade imensa de coisas. E eu gosto de folhear os livros, porque folheando a gente encontra muita coisa diferente. A gente encontra dedicatórias antigas, cartinhas de amor, enfim, várias coisas, marcações sobre o livro que a pessoa achou interessante. Então é algo que eu acho bem bacana e que dá vontade de ir para ficar folheando só para ver isso. Hannah, além de gostar de ler, divulga leitura em seu Instagram literário, mostrando também a importância do sebo para os seus seguidores. São importantes, ao meu ver, justamente por isso, porque tem um preço acessível, né? Porque nem todo mundo consegue comprar em livraria, porque os preços são caros. E nos sebos você pode encontrar um material de qualidade, mas em um preço muito acessível. E no mercado da bola, o Falcon anunciou sua primeira contratação para 2023. O atual vice-campeão sergipano contratou o atacante Jonatas, ex-Leira de Portugal. O jogador tem passagens pela base do Bahia e do Corinthians, e no futebol sergipano já vestiu as camisas do Confiança e do Estanciano. O atacante chega para reforçar o time nos jogos de campeonatos de 2023, como a Copa do Brasil, o Estadual e a Série D do Brasileirão. Quase um ano e meio após serem desabrigados por uma ação policial na ocupação João Mulungu, mais de 100 famílias que moravam no local continuam passando por dificuldades na nova localização. Pouco mais de um ano após a realocação da ocupação, moradores da João Mulungu ainda passam por sérias dificuldades. No último dia 12,
o MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, realizou uma ação social com o intuito de ajudar os moradores, doando roupas, cestas básicas e brinquedos para as crianças da ocupação. Em maio de 2021, os moradores do João Mulungu foram vítimas de uma ação policial que desalojou cerca de 200 famílias que viviam no prédio localizado na Avenida Ivo do Prado, no centro de Aracaju. Afasta, pega, filma as presas. A ocupação mudou de lugar e hoje está situada no antigo prédio da UFES, também no centro da cidade. Já são mais de 100 moradores alocados. O MLB é o responsável pela manutenção dessas famílias na ocupação. Alana Nascimento, coordenadora nacional do MLB, afirma que a luta pelo direito à moradia é uma batalha contínua. Tendo em vista que o déficit habitacional no Brasil já passa de 8 milhões, de pessoas, a luta pela moradia ela se expande. E em Sergipe isso não é diferente. Essas famílias que moram aqui na Rua Maruim, organizadas pelo MLB, já moraram na Ivo do Prado. Essa ocupação João Mulungu, ela surgiu no final de 2020 com o objetivo de conseguir moradia para essas famílias que durante a pandemia perderam seus empregos e condição de pagar aluguel, estavam morando de favor, na casa de parente, etc. Dentre os 100 moradores da nova ocupação, são mais de 30 crianças que assistem aula e dispõem de inúmeros livros na biblioteca do prédio. Aqui, na verdade, é um apoio para as famílias que não têm moradia, não tem emprego, E a gente mora aqui, várias famílias, tem adultos, crianças, adolescentes, mãe com filho no colo, pessoas de idade. E aqui a gente se trata assim, como uma grande família. Então aqui o nosso trabalho dia a dia, nós somos bem organizados aqui, nós fazemos parte, todos ajudam uns aos outros. E também aqui nós estamos com a maior demanda de necessidade, temos criança, alimentação que nós estamos com dificuldade, que nós vivemos, mas com doação. E as doações aqui estão poucas, não estão chegando até aqui. Então esse é aqui o nosso demanda que nós estamos agora e eu estou apelando para cada um de vocês que estiverem vendo, poder vir aqui contribuir com a João Mulungu. A gente está pedindo aqui ajuda, porque é assim que a ocupação existe, a partir da solidariedade do povo. Quem quiser contribuir pode trazer aqui para a ocupação livros, brinquedos, roupas, alimentos, na Rua Maruim 726, Rua Maruim com Lagarto aqui no centro, ou pelo nosso Pix, ocupaçãojoamulungu@gmail.com. Repetindo, ocupaçãojoamulungu@gmail.com. E é isso. Ajude, trabalhadores, quem quiser ajudar, A gente aceita todo tipo de ajuda, seja de um professor de alfabetização, de brinquedos, ou alguém que venha fazer uma oficina, qualquer coisa. O estado de Sergipe voltou a realizar transplantes de rins após 10 anos sem o procedimento. E para aqueles que não querem entrar na fila de espera do SUS, a lei garante a doação de órgãos entre membros da mesma família. No Brasil, entre os anos 2019 a 2021, foram realizados aproximadamente 26.600 doações de rins em paciente com algum tipo de insuficiência renal. O nosso país é um dos que tem o maior número de transplantes renais no mundo, com cerca de 6.000 transplantes ao ano, mas ainda se encontra na 25ª posição no ranking mundial de doações. E aqui em Sergipe, entre os anos 2000 a 2020, foram realizados 108 procedimentos em hospitais e clínicas conveniadas com o SUS, de acordo com os dados da Central de Transplante de Sergipe, órgão vinculado à Secretaria do Estado da Saúde. Recentemente, o Estado voltou a realizar esse tipo de procedimento que ficou interrompido há mais de 10 anos. O local onde está sendo realizado as cirurgias do doador para o receptor é o Hospital Universitário de Aracaju, instituição de saúde vinculada à EBSER,
e a Universidade Federal de Sergipe. Este profissional de saúde da UFS fala da importância da doação do órgão em Sergipe. É de grande importância a retomada do transplante, o retorno do transplante renal, porque é difícil fazer os transplantes renais no nosso estado. E nós fomos os pioneiros, né, os primeiros, né, com a equipe do Dr. Calumbi, a fazer os primeiros transplantes renais. Também tem um colega importante, né, nesse meio aqui do transplante renal, que é o Dr. Pacheco, o nefrologista aqui. Só que não é simplesmente fazer a cirurgia de transplante renal. O mais importante, a cirurgia é importante, mas o mais importante é o acompanhamento, né, do doente que foi transplantado. E para falar de cinema, vamos agora para a coluna Clube do Filme, com o nosso repórter Lucas Campos. Adão Negro é o novo filme da Warner Bros. Para impulsionar o universo de heróis da DC, que vem sendo adaptados para a telona há alguns anos, mas sempre de maneira meio desajeitada. O filme conta com a direção de Jaume Collet-Serra, um cineasta espanhol responsável por A Casa de Cera, A Órfã e que já trabalhou com Dwayne The Rock Johnson, o ator de Adão Negro, em Jungle Cruise. Essa nova aposta da DC vem com uma intenção bem clara: repensar tudo o que foi feito até aqui e talvez recolocar seu universo compartilhado em um novo lugar, como trocar um vaso de uma estante para outra. No filme, o personagem do The Rock, Teth Adam, é acordado após 5.000 anos e deve ou não se tornar o salvador de seu país, Kahndaq. Porém, seus métodos são questionáveis e a Sociedade da Justiça é acionada para impedi-lo. Não é a reinvenção da roda, mas também não é nada que cause dor a quem for assistir. Há algumas discussões inteiramente válidas sobre imperialismo, no entanto elas não alcançam o nível de importância no filme para ser considerado um ponto forte. É importante que a ideia seja pensada e alegra saber que é mencionada em uma mídia tão grande, mas a maneira rasa com que é trabalhada nos faz esquecê-la no próximo carro arremessado ou raio disparado. Afinal, é um filme de super-heróis. I'm not peaceful. Nor do I surrender. Here we go. O mais interessante é ver a linha entre herói e vilão ficar ainda mais fina, com o mundo cada vez mais cinza. O Gavião Negro, membro da Sociedade da Justiça e interpretado por Aldis Hodge, talvez seja quem mais precisa dessa expansão de horizontes. Rapidamente questionado por Adriana, interpretada pela Sarah Shahi, onde estava a diferença entre herói e vilão, não só ele como o próprio espectador tem seus princípios confrontados. Mas como mencionei, isso é breve e logo outro carro ou piadoca é jogado na tela, afinal ainda é um filme de super-heróis. Para uma história com tão poucos personagens importantes, era de se esperar que eles tivessem um bom tempo de tela. Lembrando, o filme tem 2 horas e 5 minutos de duração. Mas por vezes é necessário lembrar que a Quintessa Swindle, a Ciclone, e o Noah Centineo, o Esmaga-Átomo, estão presentes no filme. Infelizmente, ambos são resumidos a momentos de câmera lenta, belos visuais e piadinhas, respectivamente. Até mesmo o antagonista sofre com a falta de atenção. Mas raios, o filme é divertido. Dificilmente alguém vai ver um filme de super-herói pela discussão sobre o atual estado do Oriente Médio e a invasão de tropas ocidentais em países mais pobres, em busca de recursos e mão de obra. A diversão está em ver, por 2 horas e 5 minutos, um vilão ser derrotado, ou a expressão de poder de personagens imaginários, e assim, talvez, mas só talvez, nos fazer esperar pela próxima sessão, com as mesmas características, porém personagens e poderes diferentes. E a 19ª edição do Repórter Contexto fica por aqui. Obrigada e até a próxima!